Senhor esteja conosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram: é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu, mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebul que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebul que eu expulso os demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e rebate o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e que não recolhe comigo dispensa quando o espírito mau sai do homem. Fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso. Não encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outro certo espírito pior do que ele. E entrando estava-se, e aí, no fim, esse homem fica a condição pior do que antes. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos, vamos interpretar a palavra de Deus de hoje. A palavra de Deus de hoje, ela está falando sobre demônio. Hoje em dia, está se criando no mundo um relativismo onde não se acredita mais em demônio. Mas a palavra está dizendo que Jesus tirou o demônio de alguém. Mas a pessoa, quando viu Jesus tirar o demônio, diz assim: olha, se ele tirou foi por parte de Beelzebul. O Beelzebul é o demônio daquele tempo. E depois outro diz assim: se ele é o que ele então faça milagres. Jesus, reconhecendo o pensamento de cada um, disse: não. Então o que acontece? Jesus começa a contar uma parábola. Que parábola é essa? Ele diz o seguinte: ele vai falar sobre o corpo e a alma. Ele expulsou o demônio do corpo e casa. Então ele faz uma parábola: se sua casa
homem e uma mulher forte e armada, para que o demônio não entre na sua casa. Mas ele entra, por quê? Porque você não está forte nem armado. Como é que o demônio entra na nossa casa? Simples. As pessoas hoje em dia vão permitindo certas coisas, vão achando que é natural. A televisão é o melhor meio que o demônio entra na sua casa. Ele entra mostrando nas novelas pornografia. Ela entra mostrando que bandido é bom, que aquele bandido do morro é um cara legal. Ela entra mostrando que a moça já não deve se preservar, que pode fazer o que quiser com o corpo. Nós temos uma malhação, nós temos as novelas. Isso é o demônio entrando na sua casa. Porque o demônio ele vem para destruir e separar. Uma casa que aceita pornografia, imoralidade, brigas de casal, briga de pai com mãe, com filhos, ela é destruída. Por isso que sua casa tem que ter um homem e uma mulher forte e armada. Hoje já não se faz o que sempre se fez. Eu vou fazer uma pergunta e quero a sua resposta. Antigamente os filhos chegavam os pais e diziam: bença pai. Vocês esqueceram da resposta? Bença mãe. Bem forte, bença pai. Será que se esqueceu uma resposta? Está vendo? Lá em casa, eu ainda peço que meus filhos peçam a benção a mim. Eu tenho um sobrinho que ele é evangélico, e aí eu peço que ele me peça a benção. Aí ele disse que não deve pedir a benção a mim. Só que eu vou fazer uma pergunta a você: se o seu filho te pede a benção, quem é que abençoa? Qual é a resposta? A resposta é Deus. Não é você que abençoa o seu filho, é Deus. Então a resposta é Deus que abençoe. Então uma casa ela tem que ser forte quando ela é preenchida com o Espírito Santo de Deus, quando ela consegue não permitir na sua casa imoralidade, briga, nada que venha destruir a família, ela não permite. Então por isso que a palavra de Deus diz que o homem e a mulher tem que ser forte e armado. E aí quando ele se arma com Deus, aí o demônio é expulso. Mas aí o demônio vai, fica no deserto e volta para a mesma casa. E aí ele encontra a casa limpa. Só quando ele encontra a casa limpa, ele diz: não dá, eu vou voltar e vou buscar reforço. A palavra que ele diz. Aí ele vai e traz 7 espíritos maus. Mas a palavra não diz que a casa estava limpa. Estava limpa, porém vazia de quê? De Deus. Tem muita casa limpa, mas tem casa que já não resta. Tem casa que pessoas sequer fazem uma oração. Então se você deixa a sua casa, você não reza. Lembre, sua casa é a sua igreja. Primeiro você tem que ser forte e armado na sua casa para proteger do demônio. Porque hoje existem várias coisas ruins no mundo, onde entra nas suas casas, vai entrando. E nós vamos permitir. Então ele diz: o homem forte e
e armado. A palavra diz que vem mais forte, sempre esse mais forte é o maligno. E ele traz 7 demônios. Você tem que estar armado. Na sua casa você tem que ter uma arma. Lá em casa eu tenho uma arma. Eu só ando armado. Vocês entenderam? Eu só ando armado para proteger minha casa. Sempre uma arma. Olha o silêncio. Talvez alguém demônio botou no ouvido de alguém e disse: olha, ele está pregando a favor do armamento. Você sabia que eu estou aqui armado? E olha que eu não sou polícia, eu não sou Altair, que é polícia, apesar de ser polícia não anda armado, né, Altair? Mas eu só ando armado. Na minha casa todo mundo tem uma arma. Minha filha tem uma arma. Meu filho tem uma arma. Minha mulher tem uma arma. Porque a mulher e o homem tem que ser forte e armado. Quer ver minha arma? Aqui. Essa é a arma do homem cristão. Em 1917, na aparição do Nosso Senhor de Fátima, ela disse: rezai o rosário. Essa é a arma do cristão católico. O texto. Então, esteja sempre armado. Não deixe que o mal entre na sua casa. Não permita que o relativismo do mundo, hoje até você usar isso em uma universidade, é perigoso, porque lá tem pessoas já contra. Quando vê você armado com um crucifixo, olha para você assim meio que diga: minha filha que estava estudando na universidade e ela usa o crucifixo, olha assim para ela e diz assim: olha, está vendo que essa arma é poderosa? É o texto. É o texto. Que bom que hoje os homens aqui estão, os homens do texto, mulheres do texto também. Então, essa é a arma mais poderosa, essa arma. E não deixe que o demônio tome conta da sua casa. E aí ele diz assim: que quando o demônio volta com 107 espíritos e volta mais forte. Volta de novo na sua casa. Tem uma frase que diz assim, e eu quero a resposta de vocês agora: quanto mais eu rezo, mais. Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Sabe por quê? Uma vez a pessoa diz assim: eu rezo tanto e já acontece coisa ruim comigo. E aquela pessoa não reza nada, nada acontece com ela. Sabe por quê? Porque aquela pessoa já é do maligno, já é dele, ele não vai perseguir. Mas você é de Deus. Vocês todos não estão aqui, irmão. Vocês são de Deus. Então você é de Deus. O maligno quer quem? Vocês. O maligno não vai atrás de quem já é dele, vai atrás de quem é de Deus, porque o maligno é o quê? O adversário de Deus. O que é que o maligno quer? Separar, destruir, matar, roubar e mentir. Isso é o maligno. Concluindo a minha palavra, vou falar sobre os demônios. Naquele tempo existia demônio chamado Beelzebub, Maloque e Baal. Esses demônios, eles usavam o sacrifício de criança. Lá no México, os índios aztecas, quando os espanhóis chegaram lá, encontraram vários buracos cheios de crianças, de cabeças de bebê.
eles sacrificavam criança. Então, os astecas, os amorreus, os jebuseus, os hititas, eles usavam sacrifício de criança. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles acabaram. Deus não permitiu que a sua geração viesse até os dias de hoje. Esse povo já não mais existe, porque eles usavam de sacrifício de criança. Vocês estão me entendendo? Eles matavam criança. Eu vi um país aí que o aborto foi aprovado com 9 meses. É um absurdo. 9 meses a criança já está pronta. Aqui no nosso Brasil, querem aprovar o aborto até 3 meses. Só misericórdia de Deus. Se você quebrar o ovo da tartaruga, onde tem um embrião de uma tartaruga, você pode pegar de 6 a 3 anos de cadeia. Mas querem aprovar o aborto, querem matar a criança. Jesus maldita aqueles que maltratam essas minhas criancinhas. Aquele que maltrata as crianças não encontrará o reino do céu. Eu só peço misericórdia a Deus por essas pessoas que estão com essa ideia maligna de Deus de Moloque, de Baal, onde quer exterminar a criança. Agora, nesse conflito lá em Israel, cortaram a cabeça de 40 crianças. Eu só peço a Deus misericórdia, e peço a todos vocês que rezem, porque isso não é brincadeira. É o mundo onde o demônio está querendo assumir o lugar de Deus. E vocês que são pessoas de Deus, é quem devem rezar e pedir a Deus misericórdia daqueles que sofrem nessa guerra. Eu vi uma mulher onde estava sendo puxada, estava toda ensanguentada, e um cidadão político esnobando crianças mortas. Ele achou que ali é só um combatente. Matar a criança, eu sempre digo, qualquer um que apoiar para matar a criança, eu digo, eu vou estar contra sempre. E vocês, como cristãos, Jesus disse: eu vim ao mundo para todos tenham vida em abundância. É um ser humano na barriga de mulher, é uma criança. Maldito aquele que aprovar o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.